possa ir pedindo a graça do Espírito Santo sobre você nesta manhã. Estamos experienciando milagres. Milagres não é apenas uma coisa extraordinária que nós não podemos ver nem explicar. Milagre acontece todos os dias da nossa vida. E o maior milagre é a gente tomar a decisão por Deus. Em meio a tantas coisas, tantas opções, você optou em estar perto de Deus. Para que esse milagre aconteça realmente na sua vida e através de você, na vida de tantas outras pessoas. Então que o Espírito Santo possa ser de fato uma presença viva, atuante no nosso coração nesta manhã, para que possamos compreender, entender com sabedoria tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, tudo aquilo que Ele vai nos direcionar, para que ao sair deste lugar, desta casa, desta Betânia, você também possa ser Betânia, você também possa levar, buscando sempre as coisas do alto, sem tirar os pés do chão. Cante essa verdade pedindo que o Espírito Santo paire sobre cada um de nós. É tão lindo, é tão bom sentir a presença do Senhor na nossa vida. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quem trouxe a Bíblia pode pegá-la e nós vamos refletir hoje Colossenses 3. Colossenses 3. Um texto muito caro ao nosso querido Padre Léo e que nos inspirará para que nós possamos, através desse retiro, levar adiante tudo aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um para nosso momento agora posterior, momento posterior do retiro. Colossenses 3, 1. Colossenses 3, 1. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aperfeiçoai-vos às coisas lá de cima, não às coisas da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bom que nós hoje podemos estar aqui nesse lugar. Esse lugar é chamado Biguá. Biguá era a casa, é o lugar onde o Padre Léo foi criado. Lá no interior de Minas Gerais, na cidade lá de Delfim Moreira, que agora pertence a Itajubá. E lá, Padre Léo vivenciou a sua experiência da sua primeira Betânia. Lá, a casa da Dona Nazaré, do seu Quinzinho, com todos os seus irmãos. O Padre Léo pôde fazer essa grande experiência de Deus através daquilo que foi a sua convivência, daquilo que foi a sua vida familiar. E é por isso que sempre a gente termina os nossos retiros, sempre com a pregação aqui no Biguá, para que vocês possam compreender, né, depois de ter vivenciado a experiência em Betânia, possam compreender de onde de fato o Padre Léo tirou essa inspiração, essa vivência para que ele pudesse criar esse espaço, que é mais do que um espaço. Betânia não é apenas um lugar.
Betânia é uma espiritualidade que vocês agora vão levar para a vida de vocês. Muitos de vocês já estiveram aqui outras vezes. E em Betânia, a gente percebe que cada vez que a gente vem, Deus fala com a gente de uma forma diferente. Por quê? Porque Betânia não é um curso. Eu vou lá, vou fazer aquele curso em Betânia, depois eu vou repetir esse curso, e depois eu vou de novo, etc, etc. Cada vez que a gente vem a Betânia, Deus fala ao coração da gente, de uma forma que Ele quer. Por isso, até estávamos conversando com a Ana ali, né? E falando dos temas, né, para o próximo retiro. E a Ana falava assim, para nós não importa o tema. Importa é que a gente venha para Betânia. E é justamente isso. O Padre Léo pôde fazer essa grande experiência de Deus através da sua Betânia primeira, que foi o Biguá. E através dessa experiência, o Padre Léo pôde criar dentro de si uma espiritualidade inspirada pelo Espírito Santo, que nos dá a certeza de que a sua obra continua. E não apenas a obra, a sua presença continua aqui dentro. Né? Muitas pessoas que vêm aqui, passam por aqui, falam assim, nossa, eu pude sentir a presença do Padre Léo nas coisas. Né? Olha que já vão fazer 12 anos que ele faleceu. Mas por quê? Porque a sua inspiração através do Espírito Santo nos deixou esse legado. E nós estamos aí trabalhando para continuar, para dar continuidade a isso, para que isso não se perca, porque é um grande tesouro da igreja. Muitas pessoas falam assim, a igreja católica é muito rica, você já deve ter ouvido falar isso, né? A igreja católica é muito rica, tem muitas riquezas. Sim, mas a maior riqueza da igreja é justamente essa espiritualidade. A gente vem de todas as partes, vem do Rio Grande, vem do Rio de Janeiro, vem de Santa Catarina, vem de outros lugares, e a gente consegue sintonizar Deus no coração. Por quê? Porque nós acreditamos, porque nós temos alguém que nos inspira. E buscar as coisas do alto é para nós um grande desafio. Eu tinha um padre que era mestre de noviço, ele falava assim para nós, que a maior tentação de perder as graças de um retiro é logo depois do retiro. Por quê? Porque a gente acha que a gente já fez muito. Eu já rezei bastante, eu já fui bastante na missa, eu já fiz oração, já fiz vigília, já fiz adoração. Agora eu posso ficar um tempo aí porque eu já tenho o meu estoque cheio de oração, não preciso mais rezar por um bom tempo. Eu vou ficar aí uns 2, 3 finais de semana sem ir para a missa, porque já valeu aquelas missas do Padre Vicente muito comprida, mesmo, já valeu para umas 3 ou 4. E a gente perde a noção de que quanto mais a gente se aprofunda em Deus, mais nós sentimos sede de Deus. Por isso que a nossa vida espiritual é sempre um processo, e um processo que nunca acaba. Cada vez que a gente está se aprofundando mais, cada vez que a gente procura mais Deus, mais a gente quer encontrar Deus. A nossa sede é como daquele do salmista, né? A minha alma tem sede de Deus e procura o Deus vivo. E nós devemos buscar isso, sem tirar os pés do chão. Buscar as coisas do alto não significa que a gente vai agora chegar lá e a gente vai viver só de oração. O marido chega em casa, os filhos chegam em casa, não, eu estou rezando, não posso fazer almoço, não faço nada, agora eu não vou trabalhar porque eu vou rezar. Não, buscar as coisas do alto é ter o pé enraizado no chão, vivendo a nossa realidade. A realidade que vocês deixaram na casa de vocês, ela vai continuar lá da mesma forma. Às vezes até vai estar até um pouquinho pior, né? Porque você saiu já num pouquinho antes, né? Veio para o feriado, o pessoal do Rio Grande veio para o feriado, vai chegar lá, vai estar até um pouquinho pior, vai estar mais bagunçado, vai ter um monte de coisa para fazer, mas significa que agora, quando você volta com um espírito diferente. É a nossa atitude. Betânia, além de ser o lugar do encontro com Deus, da natureza, nas coisas, nas pessoas, é também o lugar da decisão. Essa decisão é muito importante para nós. Cada filho, cada consagrado, cada padre aqui de Betânia, se não tomar uma decisão todos os dias, acaba se perdendo.
Por quê? Porque a nossa vida é uma decisão. Para viver, a gente precisa tomar essa decisão todos os dias. Cada dia que você acorda, você precisa tomar a decisão. Eu quero viver. Porque senão, você se deixa vencer pela doença, pelo desânimo, e aí você já não sai mais do quarto, você quer ficar deitado, você já não tem mais brilho pela vida, você acaba se tornando uma pessoa medíocre, né? Medíocre significa que vive na média para baixo. Né? A gente é medíocre, a gente não quer se lançar, a gente não toma essa decisão. Para buscar as coisas do alto, a gente precisa tomar essa decisão. Voltar para casa agora vai ser uma decisão firme no seu coração, para que você possa buscar de fato as coisas do alto, sem deixar as coisas da terra. Aliás, a gente tem que estar na terra para transformar o mundo onde a gente vive. Para a gente ter a certeza que a gente precisa ser curado todos os dias. A cura que nós experimentamos na oração, na reflexão, na nossa confissão, essa cura, ela não é uma cura mágica que acontece e que acabou. Não. Toda cura é um processo. E esse processo a gente tem que vivê-lo todos os dias. Porque cada dia a gente vai encontrar um desafio diferente. Cada dia a gente vai encontrar uma barreira para que a gente possa transpor essa barreira. E para que a gente possa transpor isso, é preciso ter uma decisão. Ninguém pode fazer nada se não se decidir por fazer. Quando você acorda de manhã, isso é muito importante para nós, eu tenho feito essa experiência já de alguns anos, primeiro de tudo, a gente deve fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Sabe aquela oração? Vinde, Espírito Santo, vamos nos corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Essa oração é a chave para que a gente possa tomar as decisões acertadas todos os dias. É algo que é muito simples e é muito curtinha. De manhã, antes de você sair da cama, reze essa oração, faça essa experiência todos os dias. Ai, padre, mas eu esqueci hoje. Não tem problema. A hora que você lembrar, você reza. Mas se você puder, reze assim que você abrir os olhos, assim que você despertar, reze essa oração. Por quê? Porque nós vamos estar inspirados pela ação do Espírito Santo em nós. E tudo aquilo que a gente vai fazer, talvez a gente nem tenha consciência disso. Mas se você já fez essa oração lá no início do seu dia, essa oração está valendo, porque para Deus não existe o presente, não existe o passado e nem existe o futuro. Para Deus tudo é presente. Então, todos os dias, a gente ter essa força de Deus para que a gente possa enfrentar as dificuldades. As dificuldades são muitas, gente. Para quem tem fé e para quem também não tem fé. A única diferença é que, para quem tem fé, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. A gente consegue ir para além daquela dificuldade que está ali. Em Betânia, a gente diz que não temos uma rotina, uma mesmice. Por quê? Porque cada dia tem um problema novo. Cada dia é uma coisa nova que acontece. Se nós já temos problemas nas nossas casas, né? Imagine numa casa que tem 100 pessoas. Muito mais ainda. Mas a gente tem que ter o quê? Esse espírito forte para ir adiante, para levar adiante tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. No ano que vem, quando vocês voltarem para o retiro, vocês vão ter uma surpresa. Eu estou lançando um livro, chama assim, Reconquistando o Sentido da Vida. Vai ser lançado em março, lá na Canção Nova. E depois, também nos retiros vamos ter aí. E nesse livro, eu falo justamente disso, que para que a gente possa tomar essa decisão, a gente precisa reconquistar todos os dias o sentido da nossa vida. A vida só tem sentido quando nós damos sentido para ela.
Ela não é uma coisa mágica. Viver é a gente conseguir colocar todos os dias sentido naquilo que a gente faz. Se você vai fazer um arroz, por exemplo, lá na sua casa, a comida mais simples que tem, um arroz, vamos supor aí. Se você não colocar sentido naquilo que você faz, é apenas uma obrigação que você cumpre. É apenas uma coisa que você faz aqui quase que automaticamente. Mas se você põe sentido naquilo que você está fazendo, por menor que seja o seu gesto, você ganha uma grande conquista na sua vida. Porque você faz uma coisa com amor. Você coloca tudo de você naquilo que você está fazendo. E você sabe que você vai fazer para alguém que vai saborear, né? Não adianta a gente fazer uma comida muito gostosa, um prato elaborado, com muitas coisas, com muitos ingredientes, se a gente não tem para quem fazer, não é? Que alegria tem uma cozinheira ou um cozinheiro se faz a comida e ninguém come? Não existe sentido para isso. A gente só tem sentido quando a gente faz com amor para alguém. Mesmo que seja para nós, mas também para as outras pessoas. É a gente ver, dar cara no sorriso, no semblante da outra pessoa, uma satisfação. Satisfação de dar um abraço a alguém. Não só apenas coisas materiais, mas a gente sentar e a gente tomar a decisão de ouvir alguém, de ser inteiro diante de alguém. Ultimamente, com a rede social, com os celulares, com as mídias sociais, né? Os tablets da vida aí, como é difícil a gente estar inteiro diante das outras pessoas, não é? Por quê? Porque a gente chega para conversar com alguém, alguém está olhando no celular, alguém recebe uma mensagem, e aí ela já se distrai, e ela vai e olha para cá, e aí você está falando com ela, você não sabe se ela está prestando atenção em você, se ela está prestando atenção no celular, e aí a gente fica naquela dúvida, será que eu falo, será que eu não falo? E aí você não fala porque você também é escravo do celular, porque se falar assim, não vou mexer, é aquela coisa, né? Não mexe no meu queijo que eu não mexo no seu, né? Então eu não falo e ele também não fala de mim. E aí a gente vai criando impessoalidade. A gente convive com as pessoas, mas a gente não vive com elas assim. Não tem essa convivência de um com o outro. Por isso que a gente devia ter na nossa casa espaços sagrados. Um espaço sagrado significa que a gente vai criar um local, um lugar onde a gente é inteiro diante do outro. Mesmo que seja diante de um cachorrinho. Mas a gente tem que estar inteiro diante da outra pessoa. Diante da outra que me interpela. Porque quando você dá atenção para alguém, quando você é inteiro diante de alguém, você sabe que você está transparecendo Deus para esta pessoa. E o mundo precisa muito disso, e nós precisamos disso, de pessoas que nos acolham. Como às vezes a gente fica triste, por exemplo, quando a gente vai numa loja, por exemplo, e a gente chega lá e as pessoas nos tratam de qualquer jeito, não é? Às vezes as pessoas estão dependendo de nós, depende do nosso dinheiro, porque estão lá como vendedores, precisam daquilo, mas a gente chega lá e a pessoa não dá nem aí, não está... Por melhor que seja a mercadoria que ela tenha, muitas vezes a gente vai embora. Por quê? Porque a gente não se sente acolhido. E a gente precisa desse acolhimento. Não apenas por aquilo que a gente tem. Não é? Às vezes eu vou em algum lugar, e eu chego lá e faço a experiência. Aí eu falo alguma coisa assim, pergunto alguma coisa, às vezes as pessoas respondem assim. Aí, de repente, eu faço outra experiência. Chego em outro lugar... ou então no mesmo lugar eu falo assim, eu sou o Padre Lúcio lá da comunidade betânica. O padre? Sim, não, tudo bem, tudo tranquilo. Então assim, as pessoas às vezes tratam a gente não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que é um título, não é? Qual é o seu sobrenome? Se você tem um sobrenome que transparece, aí trata muito bem, né? É um jogo de interesse que existe. E a gente se sente, às vezes, objetificado, né? Como um objeto. Mas a gente precisa buscar. E por isso que a gente tem que sempre fazer essa reflexão conosco mesmos, para que a gente não tenha essas atitudes.
para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa acolher o outro por aquilo que ele é. Porque ele é filho de Deus, porque ele tem uma dignidade, porque pela minha vocação de batizado, eu tenho uma obrigação de tratar o outro como irmão. E não de fazer com que o outro seja apenas uma ponte para que eu possa chegar a algum lugar, para que eu possa conseguir algumas coisas. E isso é muito importante para nós. Experienciar milagres verdadeiros é a gente dar passos firmes na direção do outro, das pessoas. É a gente se tornar um canal da graça de Deus para as outras pessoas. É a gente poder ajudar o outro sem esperar nada em troca. É a gente fazer uma experiência de um Deus que se manifesta em nós, através do nosso sorriso, através do nosso acolhimento, através da nossa ajuda, daquilo que nós estendemos a mão para outra pessoa. E aí a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai caminhando nesse sentido, muito mais a gente vai ganhando em coisas dentro de nós, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Por isso que cada dia a gente tem que lutar para ser essa pessoa melhor, para que a gente possa buscar as coisas do alto, vivendo nas coisas aqui de baixo, levando Deus para o outro, fazendo com que Deus se torne uma realidade na vida do outro. E por isso essa decisão que nós temos que ter, de fazer com que Deus transpareça em nós. Como é bom a gente chegar perto das outras pessoas e a gente se sentir amado, a gente se sentir querido. Mas para isso a gente também precisa fazer a nossa parte, o nosso esforço, não é? Vocês já viram em alguns lugares aqueles tambores de leite que tinha nas fazendas antigas, assim, que o pessoal colocava assim lá fora, e aí o leiteiro passava para pegar aquele tambor de leite, um tambor era de alumínio, não sei do que era aquilo lá, né? Vamos fazer a experiência. A gente tem um tambor cheio daquele leite. Se a gente pegar um copo de leite azedo e jogar dentro daquele latão, o que vai acontecer? Azeda tudo, não é? Não sobra nada. Não tem como a gente separar o leite bom. Tem muitos de nós que somos o leite azedo. A gente chega num lugar e tem um monte de gente boa. Um monte de gente falando coisa boa, dando risada, contando piada, fazendo coisa boa. E aí a gente chega com um copinho só. E a gente às vezes é capaz de azedar todo o ambiente. Vocês não devem conhecer pessoas assim, eu conheço. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Pessoas que têm o dom de azedar o ambiente. Chega a pessoa, ela começa a falar das doenças, ela começa a falar mal das outras pessoas, a gente até sente um corpo ruim, né? Parece que a energia é tão negativa que dá até dor no corpo, de tanto que a pessoa é capaz de azedar o ambiente. A gente, cristão, a gente tem que ser o cristão do leite bom. Do leite que é capaz de não azedar o ambiente, mas de somar nesse ambiente. A gente tem que ter, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar de tudo que aconteceu conosco e que vai acontecer, porque chuva, tempestade, vento vem para todo mundo. Né? Minha mãe sempre fala assim, olha, para a gente viver, para a gente saber o que acontece na casa das pessoas, a gente tem que ir lá e comer um saco de sal junto com essa pessoa. Para a gente poder saber o que está acontecendo lá dentro. A gente só vê o exterior, né? A gente fala assim, nossa, aquela casa lá, nossa, que família boa, nossa, que coisa boa. Meu Deus, a minha família, se a minha família fosse assim, nossa, como que seria bom. Mas vai viver lá dentro, não é? Vai saborear as dificuldades que tem lá dentro. Só quem comeu um saco de sal é que vai saber o que acontece lá dentro. Então a gente não tem que ficar pensando nos nossos problemas, ficar pensando nas coisas que acontecem conosco. Se a gente tem problema, a gente tem que ser responsável por eles. Mas a gente não é obrigado, e ninguém é obrigado, a viver os problemas que nós temos. Nesse livro, eu coloco assim, o problema do outro e o meu problema. A gente não pode viver o problema do outro. Cada um tem que viver o seu problema.
Mesmo que seja o seu filho, mesmo que seja sua filha, mesmo que seja alguém que você ama, cada um precisa ser responsável pelos seus problemas. Você não pode resolver todos os problemas da outra pessoa, por mais que você ame essa pessoa. Você pode até ajudar, você pode dar algumas dicas, mas você não pode ir lá e vivenciar o problema do outro. Você tem que deixar o outro viver os seus próprios problemas. Às vezes ele vai cair, às vezes ele vai fracassar, mas ela precisa fazer essa experiência. Por mais que a gente ame, e é em nome desse amor que a gente tem que deixar que o outro possa vivenciar as suas próprias misérias, os seus próprios problemas. Ele precisa encontrar soluções. Né? Tem muita mãe, muito pai, às vezes que o filho casa e não consegue se desligar. Por quê? Porque às vezes a mãe e o pai não conseguem deixar ele vivenciar. Ah, mas eu sei que ele vai errar. Então, deixa ele errar. Cada um vai encontrando maturidade aos poucos. E a gente não seria aquilo que a gente é se a gente também não tivesse caído. Ah, mas eu sei, eu já passei por isso. Sim, você passou. Agora deixa ele passar. Deixa ela passar. Mas a gente não pode ficar a todo tempo a gente querendo solucionar todas as coisas ou levar todos os nossos problemas para as outras pessoas. Né? Às vezes a gente chega num lugar e as pessoas estão contentes, estão felizes, e aí a gente começa a falar, ah, mas lá em casa está isso, ah, eu estou passando por isso, ah, não sei o quê. E eu começo a falar um monte de coisas ruins, que parece que aquele ambiente vai se azedando. E a gente vai azedando a vida das pessoas. Sem contar que a gente também já está azedo. Não é? Por quê? Porque a gente viveu tanto isso, a gente só está focado nessas coisas ruins, que a gente é incapaz de ver as outras coisas boas. Ah, mas hoje está chovendo. Meu Deus, choveu, agora não vai dar para ir lá no Biguá porque está chovendo. Ah, essa chuva é isso, aquilo. Não, mas vamos ver o outro lado. A chuva é boa, porque a chuva faz o verde vir, a chuva nos dá a certeza de que a gente pode respirar melhor, né? De que a gente pode ter um pouquinho mais. Então, a gente tem que olhar as coisas do lado positivo e não olhar as coisas do lado negativo. Tudo que a gente faz, tudo que acontece na nossa vida, há dois lados. Sempre um lado bom e um lado que não é tão bom. Isso é em tudo que a gente faz. Se eu compro uma camisa, eu tenho a consciência de que eu comprei uma camisa que eu gostei. Mas eu tenho a consciência de quê? Que eu vou ter que pagar. Então tem o lado ruim, que eu vou ter que tirar dinheiro, eu vou ter que desembolsar dinheiro. Agora, se eu ficar sempre olhando o lado ruim, eu nunca vou comprar aquilo que eu gosto. Não é? Você vai, vai comprar um sapato. Se você ficar olhar só o lado ruim, né? Ah, mas esse aqui é muito caro, eu não vou comprar porque ele é muito caro, não sei o que, eu vou comprar sempre o mais barato. Aí você compra o mais barato, daqui a pouco você está mancando. Por quê? Porque está pegando no pé, porque não é o que você queria, porque não é o que você desejava, né? Então aí a gente acaba criando um outro problema para nós. Então, em algumas coisas a gente tem que tomar a decisão, gente, da gente buscar. Não é que a gente vai ter que sempre querer o melhor, querer o mais caro, porque nem sempre o mais caro é o melhor, não é? Mas a gente tem que saber que a gente precisa buscar vivenciar bem a vida da gente. Para quê? Para que a gente possa plantar coisas boas. Padre Léo dizia assim que a gente tem que deixar rastros de Deus por onde a gente passar. A começar por nós mesmos. A nossa história tem que ser uma história marcada pelos rastros de Deus na nossa vida. Se aconteceram algumas coisas que não foram boas na sua infância, lá na sua adolescência, paciência. Vamos trabalhar isso, mas vamos pensar adiante. Não dá pra gente... Tem gente, né? É claro que não é culpa das pessoas. Às vezes isso é inconsciente. Mas tem pessoas que ficam amarradas a coisas que aconteceram lá na infância e não conseguem ser felizes. Ai, porque aconteceu aquilo lá. Ai, porque minha mãe não gostava de mim. Porque meu pai, né, fez isso. Gente, a gente tem que buscar essa cura interior. Buscar, sim, perdoar o outro, principalmente se as pessoas já morreram, perdoar, mas a gente tem que olhar para frente, a gente tem que tomar essa decisão. Eu quero viver, eu quero ser feliz. E nada do que aconteceu vai me impedir de alcançar essa felicidade.
Por isso que a gente tem que rezar ao Espírito Santo para que a gente possa ter as decisões acertadas, para que a gente possa ter condição da gente ter o discernimento entre agir de uma forma e agir da outra, e buscar sempre a iluminação de Deus na vida de cada um de nós. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente vai tendo a consciência de que a gente precisa se aprofundar mais. E aí a gente vai levando Deus. E a gente também tem que sair do nosso mundo, sair dos nossos problemas e olhar um pouquinho para o nosso lado. Quanta coisa que você pode fazer para as outras pessoas, para aquelas pessoas que precisam. Às vezes a pessoa tem tudo para ser feliz, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela não consegue sair do seu mundo. Ela não sai da sua casa, ela só fica olhando os seus problemas, ela só fica pensando nas coisas que ela tem que resolver. E quando às vezes a gente dá um passo, a gente vê que tem tanta gente que precisa da gente. Quanta coisa boa a gente pode fazer visitando alguém que está doente, indo num orfanato, participando de uma pastoral, ajudando alguém, ajudando lá na igreja. Às vezes são coisas simples que a gente pode fazer, mas se a gente se dispõe a fazer, o nosso dia muda. Aliás, quando a gente sempre tem um ditado assim, quando você quer pedir alguma coisa a alguém, não peça para alguém que não tenha nada para fazer. Peça para aquela pessoa que já tem um monte de coisas, não é? Por quê? Porque essa pessoa ela vai dar um jeito, ela vai se esforçar e ela vai conseguir fazer. Às vezes a gente é dessas pessoas que a gente não tem nada para fazer, a gente não faz nada e assim mesmo a gente acha que a gente não tem tempo para nada. Aí a gente fica reclamando, ai, mas eu estou com muita dor, ai, mas eu estou com isso, ai, mas eu estou com aquilo. E a gente não sai, né? O Padre Léo ia dizer assim, morre sua anta, né? Ele ia dizer justamente isso. Por quê? Porque às vezes a gente é anta mesmo, a gente não consegue ver. Gente, tantos problemas que a gente tem que poderiam ser resolvidos com um sair de casa, um olhar um pouco a vida, a gente contemplar a natureza, a gente contemplar a vida das outras pessoas, não para falar da vida do outro, mas para vivenciar, para a gente ser instrumento, para a gente ser esse canal. Por isso que os milagres que acontecem na nossa vida, eles devem acontecer todos os dias com a graça de Deus. Mas não vai acontecer se não houver também o esforço da parte de cada um de nós. Nós temos que nos esforçar. Viver é uma decisão. E você precisa tomar essa decisão. Mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você amanheça com aquele dia, sabe, assim, que você não quer ver ninguém, que você não quer sair de casa, mas você tem que fazer esse esforço. A gente tem que dar esse impulso dentro de nós, porque dentro de você há essa força. E você pode fazer. É quando nós acompanhamos, e vocês acompanharam também, a última pregação do Padre Léo, né? Buscar as coisas do alto. Todos vocês, a maioria assistiu, deve ter assistido, né? O Padre Léo falava assim que a gente tem que ter um carimbo de Deus. Nas coisas que a gente faz, a gente colocar um carimbo de Deus naquilo que a gente faz. Era para ser surpresa, gente. Não era para vocês entrar por aqui, gente. A gente combina aí, ó. Era... vocês fingem que não viram, tá? Fingem que não viram. E aí tá bom, tá tudo certo. Então, naquela pregação do Padre Léo, ele colocava assim que a gente tem que ter o carimbo de Deus. O carimbo das coisas do alto naquilo que a gente vai fazer. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Colocar o carimbo de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Para quê? Para que a gente possa transparecer Deus para as pessoas. Não seja uma pessoa de leite azedo. Não seja, gente. Não vale a pena a gente ocupar um espaço no mundo se a gente não buscar as coisas do alto, se a gente não apresentar o alto para as pessoas. Não custa nada a gente ser bom. Não custa nada a gente fazer o bem às pessoas. Podem ter a certeza que quando você fizer o bem a alguém, o mais agraciado vai ser você. Pode ter a certeza que todo o bem que você faz, por mais dificuldade que você tenha, no final quem sai ganhando sempre é você. Por quê? Porque nós devemos imprimir o carimbo de Deus aonde nós estamos.
deixar rastros de Deus. E é isso que a gente tem que fazer a partir desse retiro, a partir desse momento em que a gente vivenciou essa Betânia. Betânia não é um lugar perfeito. Se vocês estão pensando que aqui é perfeito, pode tirar o cavalinho da chuva. Aqui tem muita coisa difícil, muitas dificuldades, muitos problemas. Mas eu digo a vocês que vale a pena quando a gente se decide pelas coisas do alto. Por isso eu queria convidar você agora, nesse momento, a fechar os seus olhos. E que você pensasse na sua realidade lá da sua casa, da sua família, da sua comunidade. E você fosse pensando, a começar pelas pessoas mais chatas que você conhece. Pelas pessoas mais difíceis que você vai encontrar quando você chegar lá. São para essas pessoas que você vai ser enviado. São realidades muito difíceis. Tenho certeza que cada um aqui, se for falar da sua vida, se for contar a sua história, nós vamos até chorar. Mas tenha certeza de que se você for uma pessoa transformada, se você voltar uma pessoa mudada, carimbada com as coisas do alto, muitas coisas vão ser solucionadas. Talvez não no tempo que você queira. Às vezes a gente quer uma coisa para o hoje e Deus está preparando para amanhã. Às vezes a gente não tem paciência, a gente quer, ai Senhor, se não for hoje eu não quero. Eu preciso disso agora, eu preciso disso. E Deus vai falar, sua anta, espera a hora certa. Porque o momento certo é o momento que Deus tem preparado para nós. Talvez o milagre que você tanto espera não é o momento que você queira, mas é o momento que Deus tem preparado para você. Mas diante de tudo isso, é preciso a gente buscar Deus. Às vezes, na correria do dia, nas coisas que acontecem conosco, a gente vai deixando Deus de lado. E já fazia talvez tanto tempo que a gente não procurava mais Deus. E às vezes a gente só procura Deus quando de fato a gente tem necessidade, quando acontece alguma desgraça, alguma coisa ruim na nossa vida. Mas Deus com certeza está sempre do nosso lado. Como filhos amados de Deus, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre perto de nós. Talvez você não tenha sentido esse Deus ao longo de tantas provações que você tenha passado. Mas se você está aqui hoje, pode ter a certeza de que Deus nunca te abandonou. Ele esteve sempre perto de você. Às vezes faltou você dar um alôzinho para Deus. Dizer, alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava. Hoje é dia de você dizer, alô meu Deus, eu senti saudades tuas e por isso eu estou aqui. Andei por tantos caminhos, fui por tantos lugares longe de ti, mas hoje eu estou aqui. E de volta, Senhor, eu quero que tu fiques comigo, quero te levar. Ao encerrar esse momento de retiro, esse momento de encontro, não me deixe só. Caminha comigo, Senhor, que eu quero te levar por onde quer que eu vá. Tu conheces a minha realidade, sabe lá dentro da minha casa tantas dificuldades que eu tenho, tudo que eu preciso, tantas contas que eu tenho para pagar, tantas coisas que eu tenho para fazer, tanto trabalho que eu tenho para falar, tantas realidades que eu tenho com meu pai, com minha mãe, com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha esposa. Tu sabes aquela realidade que eu preciso enfrentar quando eu chegar lá. Por isso, Senhor, me ajude. Caminha comigo. Senti tantas saudades tua e agora novamente estou aqui para vivenciar esse momento. E que eu não quero deixar que ele passe como a brisa que passa e vai para longe, mas que eu possa sentir dentro do meu coração, Senhor, nesta manhã, a força que me faz buscar as coisas do alto, onde está Deus e aonde eu quero chegar também. Sem tirar os pés do chão, vivenciando a minha realidade,
sendo um leite bom para aqueles que eu vou encontrar. Mesmo que eu encontre um leite azedo, que eu possa transformar no milagre da Eucaristia, no milagre que tu concedes, eu transformar o leite azedo num leite bom. Eu não quero ser aquela pessoa, Senhor, que azeda os ambientes. Eu não quero ser aquela pessoa estragada que estraga todas as outras pessoas. Eu quero ser, sim, Senhor, uma pessoa saudável, que possa levar saúde, que possa levar coisas boas aos meus irmãos. Concede-me, Senhor, essa graça nesta manhã, nesse retiro, de experienciar verdadeiros milagres na minha vida, porque os milagres acontecem e os milagres são reais para quem acredita. Eu creio, Senhor. Concede-me essa graça de vivenciar esse milagre na minha vida. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu quis fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, com coração ferido, mas volto convencido, este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde... Só vocês, eu não me acostumei. Eu não me acostumei.